Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar início às videoaulas de filosofia, recorrendo a todo o conteúdo que já havíamos visto em sala de aula. Então, basicamente, essa primeira aula vai ser uma revisão daquilo que vocês já sabem, beleza? Sobre o processo de transição da mitologia para a filosofia, tal processo acompanhou o desenvolvimento das primeiras polis gregas lá entre os séculos 7 e 6 a.C. No crescimento das populações e desenvolvimento dos debates políticos, não se podia entregar as discussões importantes nas mãos dos deuses ou do acaso. Era necessário construir um discurso lógico e racional que justificassem as decisões comuns. Assim se inicia um processo de mudança, onde os homens passam a abandonar a mitologia para justificar as transformações do mundo, buscando agora causas compreensíveis para eles, sendo os primeiros homens a pensar sistematicamente desta maneira, chamados de filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega, recebendo esse nome pois são os filósofos que antecedem Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos naturais as respostas sobre a origem do ser humano, focando principalmente nos aspectos da natureza, eram chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Assim, buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. A mitologia grega explicava o universo através da cosmogonia, cosmo de universo e gonos de gênese, de nascimento. A cosmogonia dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação sexual entre os deuses, assim como fica claro na mitologia grega. Os filósofos pré-socráticos, por outro lado, abandonaram essa ideia e construíram a chamada cosmologia, uma explicação do universo baseado no logos, na argumentação e na razão. Os deuses eram lugar à natureza, na compreensão sobre a origem das coisas. A filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. O primeiro desses filósofos pré-socráticos foi Tales de Mileto. Nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, Tales de Mileto, que nasceu em 624 a.C. e morreu em 548 a.C., acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas, já que ela estava presente em todos os seres vivos. Já Anaximandro de Mileto, nascido em 610 a.C. e que morreu em 547 a.C., discípulo direto de Tales, ele acreditava que o mundo e a realidade era constituído pelo apeiron, uma espécie de matéria infinita. Segundo esse filósofo, o apeiron seria algo eterno e infinito, ou sem fronteiras, não sujeito à idade ou desintegração, e de onde provém sempre novo material, do qual tudo que percebemos é derivado. O apeiron gerou os opostos, quente, frio, seco, molhado, que atuaram na criação do mundo. Tudo é gerado a partir do apeiron, e então aí é destruído conforme a sua necessidade. Discípulo direto de Anaximandro, nascido em Mileto, para Anaximenes, o princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar, para ele, significariam a mesma coisa. Considerado o pai da dialética, Heráclito, nascido em 540 a.C. e que morreu em 476 a.C., nasceu em Éfeso e explorou a ideia do chamado devir, ou seja, da fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento do fogo, algo que não é permanente, além da sua própria mudança. Segundo sua própria e célebre frase, não poderias entrar duas vezes no mesmo rio. E essa explicação a essa metáfora seria de que nem o rio, após correr suas águas, seria o mesmo, nem o homem que adentrava a ele seria também o mesmo, já que já havia passado por outras experiências e se transformado. O filósofo pré-socrático é Pitágoras de Samos. Filósofo e matemático nascido na cidade de Samos, Pitágoras afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, do qual se destaca o Teorema de Pitágoras.
Ele também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicações racionais à realidade, dando origem ao próprio termo filosofia, que traduzindo do grego significa amor ao conhecimento. Nascido na cidade de Colofon, ou de Colofão, Xenófanes foi um dos fundadores da escola eleática, se opondo contra o misticismo na filosofia e o antropomorfismo. Para Xenófanes, o princípio de tudo estaria na unidade e na imutabilidade. Se concebêssemos os seres como essencialmente mutáveis, não poderia haver, segundo o pensador, uma unidade restauradora e criadora de tudo. Enquanto eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do que possa ser, nem fim onde desapareça. Discípulo de Xenófanes, Parmênides nasceu em Eleia, no ano de 530 a.C. Focou nos conceitos de aletheia e doxa, onde o primeiro significa a luz da verdade e o segundo é relativo à opinião. Parmênides não formulou uma teoria cosmológica baseada em um princípio material e definido, ou seja, em um arquê. Para o filósofo, havia uma espécie de organização racional no universo que era infinita, uma indivisível, imutável e imóvel. A teoria parmenidiana estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era o princípio fundamental, baseado em uma espécie de ideia infinita e universal. Dessa maneira, tudo que existia possuía o ser dentro de si. O que existe, ou seja, que possui o ser, pode ser enunciado e pensado. O que não existe não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem enunciado. O problema legado à posterioridade foi o problema do erro. Para o erro e a mentira é necessário a existência do não ser. Como o não ser não é e não existe, como seria possível a existência do erro e da mentira? A resposta para Parmênides sobre isso foi que o não ser, que permitia o erro e a mentira, era apenas uma ilusão causada pela opinião e pelos sentidos. O ser acabou sendo chamado de via da verdade e o não ser acabou sendo chamado de via da opinião, ou seja, da ilusão, daquilo que muda, que não pode ser constante e que é diverso. Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, nasceu em 490 a.C. Foi grande defensor das ideias de seu mestre filosofando, sobretudo acerca dos conceitos de dialética e paradoxo. Esse conceito estava relacionado com a corrida de Aquiles e de uma tartaruga. Na mitologia grega, Aquiles foi o herói grego muito veloz. No entanto, no paradoxo de Zenão, ele perderia a corrida para a tartaruga. Aquiles jamais alcançaria a tartaruga se sempre tivesse que percorrer primeiro a metade do caminho restante. Com isso, ele quis demonstrar a inexistência do movimento, bem como do espaço, do tempo e da velocidade. A partir da lógica, ele acabou comprovando o equívoco das coisas, o que nos leva a uma conclusão errônea, que por sua vez parece ser verdadeira. O que isso quer dizer, professor? Ele vai apontar que grande parte da maneira como entendemos a realidade, na verdade, é uma ilusão. A partir da dialética, ele criou diversos argumentos demonstrando a inexistência do movimento, por exemplo. Foi contra o pensamento desenvolvido pelos pitagóricos, em que a multiplicidade do ser e do mundo for explicada através dos números. Então, com esse exemplo, esse paradoxo que ele acaba criando, ele acaba questionando a própria matemática e a realidade. Por último, mas não menos importante, nascido na cidade de Abdera, Demócrito foi discípulo de Leucipo. Para ele, o átomo, ou seja, o conceito de o indivisível, era o princípio de todas as coisas, desenvolvendo assim pela primeira vez a chamada teoria atômica. O átomo, durante séculos, foi uma abstração da filosofia. Apenas em 1661, o cientista Robert Boyle desenvolveu a teoria de que a matéria fosse composta de átomos. Na prática, os átomos seriam pequenas partículas indivisíveis que estariam dispostas em todas as coisas e todos os seres. O que diferenciariam as coisas e os seres seria exatamente o espaço e a distância entre esses átomos, o que Demócrito acabou chamando de vazio ou de vácuo. E por hoje é só, pessoal. Não deixem de fazer a atividade revisional que a coordenação mandou lá pelo poliedro. Na próxima aula nós vamos estar corrigindo essa questão com vocês. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui no vídeo, beleza? Até a próxima, pessoal.